Namastê, capricornianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica para 2022. Eu tenho aqui os arcanos maiores do tarô. Eu vou tirar 12 cartas para compor a mandala, né? Uma carta para cada casa astrológica. E depois eu vou tirar uma 13ª carta que eu vou deixar separada, só vou fazer referência a ela no final. Dê preferência ao seu signo ascendente. Nesses jogos das mandalas eu estou combinando uma técnica de leitura astrológica com o jogo de tarô, tá? Então dê preferência ao seu ascendente, porque como eu estou fazendo um jogo aqui para muitas pessoas, é a minha tentativa de fazer com que as vibrações das casas nos jogos batam com as vibrações dos mapas natais de cada um. Então, para isso precisa ser o signo ascendente. Se você tiver o seu horário de nascimento certinho e você não tiver o seu mapa, você pode fazer o desenho do seu mapa nesses sites gratuitos. Você vai saber qual é o seu ascendente. Se você não tiver a hora de nascimento correta, você assiste ao seu sol, tá? E aqueles que quiserem assistir ao sol como um complemento, tudo bem, tá? Mas dê preferência ao ascendente. Tem uma razão para isso. Então vamos lá. Eu vou tirar as 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a 13ª carta. Vamos lá. Temperança, amantes, a roda da fortuna, papa, lua, morte, pendurado, estrela, diabo, julgamento, imperatriz, sacerdotisa. E a 13ª carta, o mundo. Eu vou deixar o mundo aqui, só vou fazer referência a ele no final. Então vamos lá. Vocês começam a sua mandala com a temperança na casa 1. A casa 1 ela é a casa do ascendente, ela é a maneira como a pessoa se coloca diante do mundo. Existe muitas vezes um grande desafio para a maioria das pessoas, porque signo solar e signo ascendente podem ter vibrações muito diferentes. Existe ali um descompasso, né? Uma coisa é você saber quem você é de fato, e algo muito diferente é como é que você transparece isso para o mundo. Muitas pessoas enxergam você de uma maneira diferente daquilo que você verdadeiramente é. Com a temperança aqui na casa 1, isso significa para mim que em 22 você de alguma maneira vai fazer as pazes com essa questão. Isso não vai ser um problema necessariamente. Você passar uma imagem diferente daquilo que você é. Você vai ter um entendimento mais aprofundado disso. Isso não vai ser a sua preocupação. Você vai querer ter paz na vida. Se você tiver isso, tudo mais você consegue. Você vai trabalhar com esse pensamento. Só quero que me deixem em paz, que me deixem fazer aquilo que eu preciso fazer. Vamos ver se vocês vão conseguir sustentar essa energia, né? Eu vou usar essa premissa, né, nas leituras das demais casas. Eu acredito que vai ser necessário ter algum tipo de construção, algum tipo de defesa, né, dessa premissa, né? Tá me vindo muito isso forte, vocês querem ser deixados em paz.
Cada um deve ter os seus motivos particulares, né? Vamos ver isso. Outra questão que envolve a temperança aqui na casa 1. A casa 1 ela também está ligada ao corpo físico, tá? Aqui, vocês vão precisar prestar atenção nos seus cuidados de saúde diários, tá? Eu tô olhando a mandala inteira montada, eu vou voltar a falar de saúde daqui a pouco, mas já pegando esse assunto, né? Há necessidade de transformar algo como você vem conduzindo, tá? A forma como você vem conduzindo os seus cuidados de saúde precisa de modificações, precisa de ajustes. Então você vai precisar fazer ajustes, em especial em medicamentos que você toma diariamente, tá? Então observa isso, não deixa as coisas rolarem, né? Não deixa de ver, não deixa de cuidar. Tirando essa questão de ajustes, né? Eu acredito que vocês vão ter uma sensação positiva nessa área da vida, né? Quando eu falo transformação, a gente pode pensar, em certos casos, até mesmo em cura, né? Mas eu tô falando aqui, né, num jogo geral, eu não posso ficar prometendo cura para todos os capricornianos. Então você precisa adaptar para a sua situação, você precisa ter a consciência de que um jogo geral ele nunca vai chegar ao nível de profundidade de um jogo particular. Agora, tem algo aqui envolvendo essa dosagem, e tudo que você souber dosar na sua vida, em geral, vai te fazer bem e vai agregar a esse sentimento de paz que você está querendo tanto, ok? Se você entender que a paz ela pode ser alcançada também em movimento, eu acredito que você vai conduzir tudo com mais leveza, tá? Então eu vou deixar a temperança aqui, pode ser que eu faça referência a ela novamente, porque a casa 1 tem muita importância. Vocês têm na casa 2 os amantes. A casa 2 ela está ligada aos valores internos e a dinheiro, né? Dinheiro como um representante dos valores internos, porque o dinheiro ele é uma convenção que foi criada, né? Poderia ser outra convenção. O que eu entendo dos amantes aqui? Você vai precisar usar um tanto de bom senso na sua administração financeira, porque você tem a tendência de ser mais conservador na maior parte dos casos, e talvez você precise abrir a sua mente para outras possibilidades. A casa 2, ela faz referência a um dinheiro com o qual você conta. Você sabe que aquele dinheiro vai cair. É um salário, por exemplo. Diferente da vibração da casa 8, que eu vou falar depois. Você tem uma confiança, né? Você deposita confiança naqueles valores da casa 2 que vão cair. É importante o que eu estou falando, depositar confiança. Você vai ter que depositar confiança em si. Nenhuma pessoa consegue fazer qualquer tipo de mudança visível nas suas finanças sem a confiança em si, sem a confiança nos seus próprios valores. Os valores eles não estão ligados a entidades externas. Você atrai oportunidades, você atrai empregos, você atrai pessoas. Nós só temos valores porque nós trocamos com pessoas. Se você for olhar nos detalhes das coisas, né, o dinheiro é um grande representante dos valores de troca entre os indivíduos, tá? Você pode pensar no macro, e as empresas e as nações continuam sendo indivíduos e famílias, tá? Se você começar a olhar dessa forma,
começar a olhar a maneira como você está se relacionando com as pessoas no geral, você vai mudar a sua vida financeira para melhor. E aí criando mais oportunidades vindas de outros lugares, que a gente vai falar quando eu mencionar a casa 8. Aqui tem um aceno para aqueles de vocês que estão pensando em fazer transição de carreira e que vem contemplando alguma coisa envolvendo comércio, consultoria, coaching, você fazer algum serviço em que você está de fato numa posição de ajudar ao próximo, e um nicho, né, de mercado, você trabalhar com pessoas que estão querendo lidar melhor com os seus relacionamentos, tá? Quem está pensando em transição de carreira vai ficar girando em torno desses temas, dessas áreas de atuação, tá? Você vai precisar também observar o quanto que a sua vida particular, você como pessoa, é afetada pelo dinheiro que você administra com uma pessoa que você vive, em especial um cônjuge, tá? Alguém que esteja numa posição de cônjuge. Você pode até não ser casado no papel, mas você administra dinheiro com aquela pessoa. Você vai precisar observar o tanto que essa pessoa tem impacto na sua vida e vice-versa, né? Um impacto positivo ou negativo, isso vai depender da sua avaliação. E essa questão aí que eu estava falando de quero tanto paz, essa pessoa íntima com a qual você administra dinheiro é uma das pessoas que precisam também ter essa sensação. Se você está querendo, ela também está querendo essa sensação de paz. Existem cônjuges, né, que ficam tomando conta, uns da vida dos outros através das finanças, para ver se está rolando traição, para ver se está rolando alguma outra coisa, se a pessoa está roubando dinheiro de você, né? Existem pessoas que vivem, né, num estado de alerta permanente porque não confia na administração financeira do outro. Aí eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Se você não confia na administração financeira dessa pessoa, o que você está fazendo vivendo com ela? Bota aí um ponto de interrogação, né? Um ponto de interrogação gigante. Porque não pode haver qualquer tipo de questionamento na casa 2 no que diz respeito a essa figura, tá? Tô falando, né, para particularidades, né? Não são todos que estão vivendo com alguém, que dividem dinheiro com alguém, esse tipo de coisa, mas para aqueles de vocês que estão nessa situação, né? Existe aqui um chamado, né, por um apaziguamento, né? Eu não tô querendo dizer que você vai ter que sair da relação com essa pessoa propriamente, mas tem dúvidas aí pairando, né? Até porque eu tô olhando a casa 7, que é a casa também dos cônjuges. A carta dos amantes, ela é uma carta que tem um princípio de incerteza muito forte. Se você tiver qualquer tipo de dúvida com relação às suas finanças, espera um pouco, busca esse bom senso. Você pode até ir atrás de alguém que possa te aconselhar de alguma forma, mas é só você adiar um pouco a sua decisão, assim como você pode adiar uma decisão de consumo, né? Só que tem uma questão aqui interna muito forte, porque você está atrás de se redescobrir. E para muitos de vocês, essa redescoberta, ela vai vir a partir da área de atuação. Você pode encontrar essa redescoberta de uma outra maneira, a gente vai falar disso, na verdade, várias outras maneiras, mas muitos vão querer redefinir esse seu papel social, né? O que eu faço em termos de serviço, em termos de trabalho, né? Como é que chega
o meu dinheiro da casa 2, né? Então, a casa 2 ela vai ter uma relevância grande para vocês, porque existem questionamentos aqui, tá? E se você tiver qualquer tipo de dúvida, é só você esperar um pouco. Você não precisa dar passos para trás, mas é só aguardar um momento mais apropriado. A roda da fortuna, na 3. A roda da fortuna, ela fala para mim de uma necessidade muito grande de circulação, tá? Você vai querer habitar um lugar ou pelo menos trabalhar num lugar onde você tenha facilidade de locomoção. Você não vai estar com muita paciência para morar em algum lugar que seja muito distante dos centros, em termos gerais. Se você mora num local no interior, por exemplo, você vai querer ter essa facilidade de locomoção também. Você não vai querer ficar escondido no meio do mato. Você vai querer estar com pessoas, tá? Pensa nesse verbo circular. Isso inclui também viagens curtas. Curtas em tempo e curtas em distância. Você vai contemplar isso porque vai dar uma sensação de que a sua vida está se renovando, né? Você está vendo outras pessoas, outros ambientes, você está tendo outras experiências, você vai pensar a respeito disso, tá? Tem aqui um quê também de planejamento, né? Não necessariamente você vai sair correndo para fazer uma viagem, por exemplo, não vai ser nada muito impulsivo. Tem um planejamento envolvido, e por que não dizer um planejamento financeiro também, mas é algo que vai estar no seu radar. Você vai pensar nisso até por questão de bem-estar. A casa 4 com o Papa. Essa casa 4 com o Papa, ela me traz duas questões principais. Aqueles de vocês que estão num namoro e que vêm sentindo necessidade de literalmente casar com a pessoa, tá? Então eu tô falando com aqueles de vocês que querem um casamento. E aqui no caso, um casamento não só no civil, no religioso também, tá? Existe aqui uma abertura para aqueles de vocês que já vem pensando sobre isso, ok? Aqueles que estão querendo um pouco mais de comprometimento das pessoas com quem vivem. Isso aí pode incluir um namorado, uma namorada, né, um esposo, uma esposa, mas também inclui as pessoas da família, né? Você pode viver com a sua família de origem, ou você pode viver com amigos, enfim. Eu tô falando aqui de pessoas com quem você vive no geral, tá? Você vai querer mais comprometimento dessas pessoas para lidar com o cotidiano, tá? Porque pode ser que você tenha a sensação de que talvez você seja a única pessoa madura ali do núcleo familiar. Então você está precisando de conversas, né? Você está precisando, até num certo sentido, assumir de fato essa postura mais madura e ficar ali como um intermediário de discussões, né? Não estou falando discussões num sentido negativo, né? Mas porque vocês precisam chegar num denominador comum, né? Tem esse chamado para organizar a casa 4, né? Organizar as pessoas que habitam a casa com você. Independente de você viver com alguém ou você viver só, tem aqui também uma questão. Você vai precisar, de tempos em tempos, usar o espaço físico da sua casa para entrar em contato com um poder superior, para entrar em contato com o divino.
Você vai precisar de momentos de silêncio, de quietude, paz, de novo, né? Você vai precisar ter um ambiente da casa onde você pode ir, que ali você vai ficar em contato, né, com algo. E aí vai depender das suas crenças pessoais. Mas é necessário, muito necessário que você traga o sagrado para dentro da sua casa. Essa questão do sagrado, ela vai estar muito no inconsciente coletivo por conta da entrada de Júpiter em Peixes, que na minha cabeça é a questão, vamos chamar assim, astrológica mais importante do ano. A entrada de Júpiter em Peixes e o contato dele com Netuno em Peixes, a conjunção em abril. Não tem nada mais importante do que isso. Então as pessoas elas vão estar muito... não posso dizer preocupadas, mas assim, você ter de novo uma reverência e você trazer esse sagrado para o seu cotidiano, isso vai estar nas mentes das pessoas. É preciso haver esse resgate. E aí, no caso de vocês, isso vai acontecer dentro da casa. Para apaziguar qualquer tipo de conflito, de repente, uma ferramenta que você pode usar é procurar lembrar que o outro, né, assim como você, é Deus em ação. Se você reconhece a divindade do outro, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Tem uma coisa que também, aí eu não sei dizer se é você ou se é uma pessoa do seu convívio, você vai ter que avaliar, vai ter que ter um bom senso para avaliar isso, porque tem alguém que precisa descer do pedestal. Tem alguém que precisa se tornar mais acessível, tá? E leva em consideração o fato de que pode ser você. Porque eu tô lendo pra você, eu não tô lendo pros familiares, pro cônjuge, pros amigos, né? Tem aqui uma postura que você pode assumir. Como eu falei, a postura de ser a pessoa madura da residência, mas não com um ego por trás, mas com uma verdadeira intenção de trazer concórdia para dentro do ambiente da casa. A casa 5, com a Lua. Por que que vai ser tão importante trazer o sagrado para dentro de casa? Porque você vai estar com humor um tanto flutuante, você não vai estar sociável o tempo inteiro. Você vai dar preferência a relações com pessoas com quem você já tem alguma intimidade. Você não vai estar muito afim de encontrar novos afetos. Isso não tem a ver com influências globais, tá? Isso tem a ver com o seu posicionamento. Você vai querer se preservar em algum sentido. Então, dá para dizer que você vai estar bastante fechado para novas pessoas. Tanto para amor quanto para amizade, tá? Até mesmo colegas de trabalho, por exemplo, né? Você pode conviver super com uma pessoa e aquela pessoa deixa de ser só colega, se torna amiga. Acho que nem isso. Só se você, de fato, tá ali no dia a dia com a pessoa, né? Você vai querer ter um referencial, sabe? Como se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego com as pessoas. Me dá aí as suas referências.
Se você não tiver referências, eu não quero saber de você na minha vida. Alguma coisa nesse sentido. É lógico que você não vai falar assim como eu tô falando. Tô falando pra você. Presta atenção com relação às flutuações de humor. E no caso, a parte do seu mapa em que está Câncer, né? Aqueles de vocês que são ascendentes Capricórnio, muito provavelmente tem Câncer na casa 7, a não ser que tenha alguma questão aí de signo interceptado, mas certamente a cúspide vai estar, vai estar em Câncer. E a pessoa, né, da casa 7, que é alguém de compromisso, né? Vai mexer muito com o seu emocional e vai mexer aqui com a 5 da mandala, que está mais ligada à alegria de viver, diversão, amores, amizades, né? Uma vida mais livre e aberta para novas experiências, né? A casa 5 é uma casa bastante divertida, né? Na qual a gente precisa entrar em contato com esse lado do social, né? O lado dos nossos afetos, você ser afetado por alguém. E de fato você vai ser afetado por alguém, tanto que a pessoa vai meio que reger os seus humores, né? Então você também tem que tomar conta disso, você tem que se responsabilizar por isso, né? Você tem que perceber como é que está o seu humor e se aproximar ou se afastar de acordo com isso, para você não acabar machucando ninguém, né? Presta atenção, em alguns casos, nos seus sonhos, porque os seus sonhos, eles vão revelar coisas ocultas sobre pessoas que são seus afetos. Ocultas que eu digo assim, coisas que você ainda não percebeu. Um exemplo que está me vindo, você pode estar apaixonado por uma pessoa que é do seu círculo de amizades e nem você consegue confessar esses sentimentos para você mesmo, e aí de repente você pega tendo um sonho com essa pessoa, e um sonho em que você está com essa pessoa, né? Como se você já estivesse namorando com ela, por exemplo, e aí você acorda, essa pessoa ela mexe comigo, então eu tenho que ver o que é isso, de repente eu invisto nisso, né? Mas aí eu tô falando de alguém que já é do seu círculo, né? Eu não tô falando de uma nova pessoa, né? Uma pessoa totalmente caída de paraquedas. Presta atenção, né, em mensagens, em insights, né, na sua intuição, porque você vai conseguir pegar no ar, né, questões que você não vinha prestando muita atenção, tá? É importante que você dê valor para esse lado mais intuitivo da vida. Você não costuma dar valor a isso, né? No caso de quem é de fato ascendente Capricórnio, só presta atenção no lado Câncer quando o outro lado compromisso está cutucando, ou quando você quer compromisso com alguém, né? Em geral, você precisa do outro para você saber como você se sente, né? Você não presta atenção nisso normalmente, você precisa do outro te desafiando para você entrar nesse lugar. Então você já se antecipa e entra nesse lugar, tá? E é importante isso porque vocês vão ver o que está aqui na casa 7 da mandala. A casa 6 tem a morte. Então vamos lá. A casa 6 ela é a casa da rotina. E ela inclui o seu dia a dia, como está organizado, as rotinas de trabalho e as rotinas de saúde. Vocês lembram que eu falei lá na temperança que tinha um chamado para transformações nos seus cuidados com a saúde? Eis aqui, a carta da morte. Ou muda, né? Tem alguma coisa no seu estilo de vida que precisa ser diferente. O seu estilo de vida, ele não está agregando mais. E aí, dependendo de cada caso, podem ser mudanças mais discretas ou mudanças mais radicais. Isso vai depender do quanto que você vem
tentando se enganar, né? Tentando ver quanto mais tempo você consegue sustentar uma determinada rotina. E em 22 você não vai sustentar, você vai precisar mudar. E quem pode ser esse mensageiro, vamos dizer assim, é o seu próprio corpo físico. Se não for o corpo físico, vai ser a sua rotina de trabalho, chamando para uma organização melhor de tempo, para que você não fique estressado demais. O capricorniano, em geral, ele tem uma tendência de trabalhar em excesso, muitos são workaholics mesmo. Então você vai precisar ter um entendimento diferente da sua rotina do dia a dia. Ela tem que estar a seu serviço e não você estar a serviço dela. Quanto mais rápido você alcançar esse entendimento, mais rápido você vai fazer as mudanças necessárias. E aqueles que eu tinha falado, que precisam de medicamentos diários, esses medicamentos eles vão ter que ser dosados. Pode ser que alguma coisa esteja ligada a estresse, por exemplo? Sim, né? Não significa que você vá usar sempre as mesmas doses o ano inteiro, né? Mas o corpo físico ele vai estar chamando atenção. É uma maneira, um recurso que a sua alma vai usar para fazer você olhar para os pontos onde você tem que olhar, em particular, de novo, para o sagrado. Trazer o sagrado para o cotidiano. E eu estou falando isso por conta da relação da casa 6 com a 12. A 12 tem a sacerdotisa, tá? Pendurado na 7. Pendurado na 7, a casa 7 é a casa que eu estava falando dos compromissos. É uma casa de parcerias, né? Tanto íntimas quanto profissionais. E eu prefiro dizer que a casa 7 é uma casa de compromissos, porque ela vai incluir todas as pessoas que têm uma importância na sua vida. Então, todo mundo com quem você tem um compromisso está na casa 7. Em geral, cônjuges e sócios, né? Uma pessoa com quem você vive, uma união estável, por exemplo. De uma forma mais filosófica, é o seu relacionamento com o outro, porque é a casa oposta ao ascendente. O pendurado ele aponta problemas para mim. Você vai precisar ver a sua relação com esse outro de uma maneira diferente. Se existe aqui um pedido de paz, desde o início, se existe uma necessidade de você dosar as coisas, de você tomar conta da sua rotina, concorda que esse processo de paz ele também depende de você? Ele não vai depender só do outro. É lógico que o outro ele vai ter interferência no resultado, mas eu estou falando com você. Então aqui existe um convite para você enxergar esses compromissos de uma maneira diferente. E não é só o compromisso, enxergar a pessoa. Às vezes, as relações longas, elas precisam de novos contratos, de renovação de votos, para que elas funcionem. Não significa que a pessoa deixou de se preocupar, ou deixou de amar, ou deixou de querer trabalhar com você, não. Mas precisa haver um novo olhar. Então existe essa necessidade aqui na sua casa 7. Tem pendências a serem resolvidas, tem coisas que não estão funcionando. E as mudanças que a sua mandala pede no cotidiano, é evidente que elas vão afetar a sua casa 7. Quando eu olho a mandala por inteiro,
me vem a ideia de que a maioria de vocês vai conseguir superar esses obstáculos. A falta de superação, talvez ela não venha por conta de algo que seja culpa sua, mas no caso teria um dedo de destino, vamos dizer assim, né? Não é mais para você estar com aquela pessoa, mas isso é para uma minoria. A maioria vai conseguir triunfar nessa proposta de ver de um jeito diferente. E evidentemente você vai ter que olhar para como o outro se sente. Lembra lá da casa 5, né? O que eu estava falando da casa 5, olhando para 7. A estrela na 8. Lembra que eu falei sobre questões financeiras envolvendo o cônjuge, né? O quanto que ele interfere no seu dia a dia, né? O quanto que a sua administração financeira, os recursos que vocês têm em comum interferem. Bom, aqui com a estrela presente na 8, dá pra gente ter dois entendimentos distintos. Aqui existe um aceno para você fazer algum tipo de aplicação e investimento, quer dizer, você apostar num tipo de dinheiro que não é salário, né? Ele vem de outra fonte. Evidentemente, você pode fazer isso com a pessoa com quem você vive, né? Tem que ter ali um acordo. Tem uma vibração positiva com relação a isso, né? E também, essa casa 8, ela é uma casa, né, que vai muito além das finanças. Ela é uma casa de autoconhecimento profundo. Aqui também se abre um espaço para você conhecer muito a respeito de você mesmo e do outro, né? Quando você permite que esse autoconhecimento chegue, né? O autoconhecimento e o conhecimento da outra pessoa. Porque pode passar o tempo que for, em determinados pontos de um relacionamento íntimo, às vezes você acha que a pessoa ela é uma ilustre desconhecida. E existe aqui um convite para que você conheça de novo e que você conheça mais profundamente, tá? Pode ser que você use a administração da rotina e das finanças como uma maneira de conhecer essa pessoa, sim, mas seria um acessório, não é o principal. O principal é você de fato querer conhecer novamente essa pessoa com quem você vive, tá? Isso aqui pode ser aplicado também para casos de parcerias e sociedades, sim, né? Você conhecer a pessoa de novo, você enxergar quais são os objetivos em comum, tá? E a estrela aqui é uma configuração positiva para a maioria de vocês. O diabo na 9. O diabo na 9, ele faz um convite aqui que eu não sei se muitos de vocês vão aceitar, porque vocês não vão estar abertos para novos relacionamentos. Aqui ele convida você a conhecer o diferente, a experimentar, né? A ir num lugar diferente, fazer uma coisa diferente, sair com uma pessoa diferente, né? Estar num ambiente diferente, né? Tem uma necessidade de você se abrir para aquilo que não é tão familiar, porque esse não tão familiar, ele tem condição de te ensinar alguma coisa. E tem condição, inclusive, de ajudar o seu autoconhecimento profundo, à medida que pode revelar para você aspectos de sombra,
tá? A gente está vivendo uma época em que as pessoas elas são acusadas e adjetivadas de vários adjetivos diferentes, né? Palavras diferentes, nomes diferentes. E as pessoas não estão conseguindo enxergar que há uma divisão por trás que não é interessante. E aí o outro, aquele que é diferente, ele se transforma num inimigo. E isso não é saudável, né? Não é saudável num longo prazo, inclusive, para o coletivo. E no caso de vocês, vocês estão sendo convidados a experimentar um pouco. Então, sair da rotina, sair do que é diferente, falar com pessoas diferentes, estar com pessoas que não têm os mesmos pensamentos e filosofias que vocês. E essas pessoas que eu estou chamando de diferentes, elas podem ser portais para você entrar em contato com aquilo que está incomodando. Por que você se incomoda tanto com a diferença de outra pessoa? O que está verdadeiramente acontecendo dentro de você, né? Esse diabo aqui na 9, ele é um portal excelente de autoconhecimento profundo, mas não é todo mundo que vai encarar, tá? Arrisco dizer que aqueles de vocês que tiverem aspectos importantes envolvendo Áries, né, envolvendo Escorpião, e aí a gente tem que pensar nos regentes, né, Marte e Plutão, são as pessoas que vão estar mais dispostas a fazer esse mergulho, tá? Os demais podem ser que fiquem com medo e fiquem transitando numa razoabilidade, né? Vou ficar perto das pessoas que são familiares, né? Não quero saber de quem não é igual a mim, tá? Tomem cuidado com relação a isso. Julgamento na 10. A casa 10 é o meio do céu, é o ponto alto, né, de um mapa astrológico, que aqui no caso da mandala astrológica, é o ponto onde a pessoa tem que chegar. Esse pedido de paz lá do início, ele tem intenções por trás. Você não vai poder só ficar pedindo por paz se você não estiver disposto a rever os seus relacionamentos. E rever em que sentido? Dar o devido valor para quem merece valor. Porque você chegou no ponto em que você está na vida por causa de pessoas. Você não chegou no ponto da sua trajetória sozinho. Então você precisa dar o devido reconhecimento para certas pessoas. Aqui a gente tem as pistas de quem são essas pessoas. Para muitos de vocês, o cônjuge ou a pessoa com quem você habita, né, dentro de uma relação amorosa. Também tem um aceno aqui para pessoas da família, né? E aí, no caso, figura materna, figura paterna. Você também deve muito a eles e a ancestralidade. Os demais, os amigos, os colegas, os sócios, os parceiros, eles estão num pano de fundo, né? Mas o que eu estou entendendo aqui é que a maioria vai ter que reconhecer a relevância e a importância de pai e mãe, figura paterna, materna, porque pode ser uma outra pessoa, né?
e cônjuge ou um namorado, namorada que seja importante, né? Uma pessoa com quem você coabita, né? Uma pessoa que está ali no seu dia a dia. Você vai ter que reconhecer essas pessoas. E não é só um reconhecer assim, para constar. É, na verdade, honrar essas pessoas. Você precisa honrar essas pessoas. Eu digo, inclusive, que se você não honrar essas pessoas, a viagem de 2022 vai ter sido perdida. Tô falando sério. Porque você não venceu só. Você é uma pessoa muito batalhadora, resistente, não tem medo de desafio, maravilhoso, mas você não conseguiu nada sozinho. Nada, 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 nada. E para alguns até vai precisar haver também um reconhecimento do quanto que existiu de ajuda em termos de educação também. A educação que você recebeu da sua família e a educação que você recebeu das escolas que você frequentou, seja de que nível forem, ok? Você precisa fazer essa viagem no tempo, num certo sentido, para você colocar todos nos seus devidos lugares e você se abrir de novo para a sociedade de um jeito mais honesto e mais amoroso até, porque aí você termina a sua mandala com 2 arquétipos do feminino, né? A imperatriz, né, a matriarca e a sacerdotisa, né? A imperatriz aqui na casa 11, foi por conta dela que eu falei que você não vai estar lá muito interessado em conhecer novas pessoas. A casa 11 é a casa ligada a grupos, né? Ligada a um sentido de pertencimento do coletivo, tanto a 11 quanto a 12. Tanto uma quanto a outra mostram para mim que você vai estar nada interessado em se dissolver numa multidão, por exemplo. Nada disso. Você vai estar muito conectado com o lar, com as pessoas que são familiares e tudo mais. Só observa para você, por conta disso, não enxergar qualquer pessoa diferente com uma carga de preconceito. E a sacerdotisa, ela é muito reclusa, né? Você vai estar um tanto recluso se você for pensar nas pessoas que são estranhas para o seu ambiente. O que você vai fazer de contato com o coletivo vai estar mais num nível filosófico e espiritual. Você vai até se preocupar, né, com o caminhar do mundo, né? Você vai querer perceber para onde que o coletivo está indo, mas num sentido filosófico e intelectual. Você vai tentar se manter um tanto acastelado, assim, protegido em relação ao que está acontecendo no coletivo. E o mundo, né, como a carta regente, diz para mim que o coletivo ele pode até ser isolado, né? Você querer se isolar dele, mas ele vai bater a sua porta. Não vai ter como você ficar nesse seu castelo, né? O mundo vai bater a sua porta, você vai precisar se posicionar, você vai precisar ter um entendimento. E aqui também existe um aceno mais pessoal, que é para fim de ciclo, né? Em 22 você está encerrando um ciclo importante da sua vida, que começa com esse pedido de paz, né? Eu posso até deixar uma
Orientação. Esse pedido de paz, ele começa de dentro. É uma coisa que você quer para sua vida. Mas conforme o ano for passando, ele deveria se transformar num pedido de paz geral, para todos, para o mundo, independente de onde você se situe em termos filosóficos e políticos e religiosos, independente dos seus posicionamentos, esse pedido de paz ele tem que ser mundial, tá? Não esquece disso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aos capricornianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu deixo meus votos de boas festas para todos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.